Louvado seja Deus, queridos. Atos capítulo 11, versículo 19. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 27. Quem achou, diga amém. Amém. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Feche os seus olhos. Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Fale conosco nessa noite de uma forma especial e poderosa. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia que se chama hoje. Fique à vontade, Jesus, para ministrar o nosso coração aquilo que somente o Senhor pode fazer, transformar a nossa vida pela sua palavra. E no final desse culto, que nós possamos sair daqui com a certeza plena de que mais uma vez o Senhor veio, nos transformou e transformou pela sua doce presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre Barnabé. O tema dessa mensagem é cristãos como Barnabé. Cristãos como Barnabé. Muitos de nós temos, inclusive esse que nos fala, o costume de olhar para Paulo e ter Paulo como uma referência dentro dos ensinamentos, dentro da palavra de Deus. Eu amo a história de Paulo, amo ouvir sobre tudo aquilo que Deus fez através da vida dele, os exemplos, inclusive. Mas hoje, queridos, isso não é errado, né? Nós devemos olhar sim para a vida de Paulo, para a história do apóstolo Paulo. Mas hoje eu quero falar sobre Barnabé. Hoje eu quero falar, irmão, sobre esse personagem que às vezes passa despercebido na nossa vida, que às vezes nós não damos a devida importância que nós deveríamos dar. E é sobre ele, sobre Barnabé, que eu quero falar um pouquinho. E à medida que nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Barnabé, eu gostaria que pela essa palavra nós fizéssemos também algumas aplicações da nossa vida como cristão, tendo em vista que o tema, volto a dizer, o tema dessa palavra é cristãos como Barnabé. Então nós vamos pegar como exemplo de cristão a vida de Barnabé. Amém? Quantos que estão entendendo, diga amém.
E a Bíblia fala, irmãos, que nesse texto que nós lemos, que o Evangelho estava sendo pregado em Antioquia. E a Bíblia fala assim, olha, lá em Atos, capítulo 4, acompanha comigo, irmãos. Atos, capítulo 4, versículo 35. Olha o que a Bíblia fala. Quando o Espírito Santo veio sobre Jerusalém, e a igreja, por assim dizer, se consolidou ali pelo Espírito Santo, olha o que a Bíblia fala sobre a igreja. Atos capítulo 4, versículo 35. Repartia-se cada um segundo a sua necessidade que cada um tinha. Olha o versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui, a primeira menção que a Bíblia faz acerca de Barnabé, acerca desse homem que era chamado de José, mas ele foi cognominado pelos apóstolos como Barnabé, e isso quer dizer filho da consolação. Agora aqui a Bíblia está dizendo, irmãos, que esse homem, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele foi lá, vendeu a sua propriedade. Algumas traduções vai dizer que ele vendeu a sua fazenda e depositou todo aquele valor aos pés dos apóstolos. A primeira coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos com esse homem é que Barnabé, ele não amava mais as coisas desse mundo do que a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter na nossa vida. Que como cristãos, nós não devemos amar mais as coisas desse mundo do que ao nosso Deus, do que ao nosso Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, irmãos, olha, acompanha comigo. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, olha o que a Bíblia diz, irmãos. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Barnabé, ele olhou, irmãos, e percebeu que não fazia sentido ele amar as coisas desse mundo. E esse é o ponto de partida que eu gostaria de ter aqui nessa noite, para falar para cada um de vocês, inclusive para mim, de que nós como cristãos não devemos amar as coisas desse mundo. Nós como cristãos, irmãos, somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o ponto, esse é o lugar onde Deus está nos chamando nesses dias para viver. E quantas pessoas se perderam porque amaram mais as coisas desse mundo do que a Deus? Quando nós, irmãos, isso é sobretudo, quando nós colocamos as outras coisas em primeiro lugar, nós estamos, irmãos, vivendo uma vida errada. Se você tem colocado mais o seu emprego acima na sua vida em primeiro lugar, se você tem colocado a sua esposa, se você tem colocado o seu esposo, se você tem colocado o seu filho, a sua filha, se você tem colocado o dinheiro, se você tem colocado o seu carro, se você tem colocado a sua casa, se você tem colocado qualquer outra coisa desse mundo em primeiro lugar no seu coração, você precisa rever a sua vida com Deus. A Bíblia fala que Barnabé vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto demonstra o quanto que aquele homem amava a Deus de verdade. Eu não estou falando para você sair daqui nessa noite, ir lá na sua casa, pegar a escritura da sua casa, vender ela
ou vender o seu carro, vir aqui à frente e depositar no gasofilácio. Não, irmãos, eu não estou falando isso. Eu estou falando da predisposição do seu coração para amar Jesus. Eu estou falando o quanto que você de verdade tem se lançado a Deus. Sabe o que o salmista diz? Uma coisa, pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu templo para contemplar a formosura da sua beleza. Vamos lá. É isso que nós precisamos. Quando Jesus Cristo estava com Marta e Maria na sua casa, e Marta disse assim: Senhor, não importa que eu sirva sozinho. Olha a declaração de Jesus. Jesus Cristo falou assim: Marta, Marta, você anda afadigada. Maria escolheu uma única coisa, e essa uma única coisa não lhe será dita. Essa mesma uma única coisa é a mesma única coisa que o salmista diz. Uma coisa pedi ao Senhor. Irmãos, o nosso coração precisa ser de uma única pessoa. O nosso coração precisa ser de Jesus. O nosso coração precisa ser dele. Olha o que esse texto está dizendo. A Bíblia fala que ele olhou e falou assim: eu quero ele, eu quero Jesus, eu quero gastar minha vida com ele. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas estão entrando na fila daqueles que estão dando tudo, mas não querem dar tudo. Muitas pessoas, irmãos, estão entrando na fila daqueles que estão dando tudo, mas quando chega a sua vez de entregar o seu coração para Jesus, não querem. Um dia Deus me falou isso, olha, há mais de 20 anos atrás. Ele falou: filho, eu não quero o seu coração pela metade, eu quero o seu coração por inteiro. Ou é tudo ou é nada. Chega de ficar brincando de ser cristão. Barnabé é um exemplo que nós precisamos seguir de um cristão de verdade. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Sim, irmãos, quem de nós não tem? Todas as vezes, um dia eu ouvi, todas as vezes que você se prontificar a falar com Jesus, Satanás vai tentar falar contigo. Todas as vezes que você se prontificar a viver uma vida com Deus de verdade, Satanás vai tentar te tirar desse lugar e todas as outras coisas que estão ao seu redor. Por isso, nós não devemos amar. Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo e nem aquilo que tem nele. Porque o mundo passa. Ei, deixa eu te falar, o mundo passa, irmãos. A nossa casa vai passar, o nosso carro vai passar, a nossa vida, se Jesus Cristo não voltar, nós vamos partir. Mas deixa eu te falar, aquele que permanece nele, aquele que ama ele, vai permanecer para sempre, porque as palavras de vida eterna estão sendo colocadas dentro de nós. Barnabé não amava mais as coisas deste mundo, ele amava a Deus. Coloca a mão no seu coração, diga isso para ele: Senhor, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Talvez você chegou aqui e você tenha encontrado dificuldade. A igreja está aqui para te ajudar nisso. Nós não podemos amar as coisas desse mundo, e a igreja está aqui para ajudar cada um dos irmãos a conseguir viver dessa forma, a amar a Deus acima de todas as coisas. A igreja está aqui, irmãos, não para apontar quando o irmão cai, mas sim para segurar na mão e levantar e falar: filho, e falar irmão, e falar irmã, vamos lá, segura na minha mão e vamos caminhar, porque se um dia eu cair também, você segura na minha e me levanta. Barnabé, a Bíblia fala em Atos capítulo 9, vamos lá, irmãos, versículo 26. A Bíblia fala assim: olha, e quando Saulo chegou a Jerusalém, deixa eu te explicar algo. O Evangelho estava sendo propagado naquela região. E a Bíblia fala, irmãos, que Atos capítulo 9,
que Paulo ele estava indo, você conhece essa história, você conhece essa passagem bíblica. Paulo estava indo para Damasco para prender os apóstolos, para prender os discípulos. E no caminho para Damasco ele teve uma visão, ele se encontrou com Jesus, ficou cego. A Bíblia fala que Ananias foi lá, orou por ele voltou a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, a Bíblia fala que ele começou a pregar, mas ele voltou para Jerusalém. E quando ele volta em Jerusalém, é exatamente o texto que nós vamos ler. Vamos lá. Atos 9, 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o. Então vamos lá. Entenda algo. Ele voltou, ele saiu de Jerusalém e foi para Damasco como um perseguidor da igreja. Amém? Quantos estão entendendo? Ele volta como um pregador do Evangelho, porque no caminho ele encontrou com Jesus. É óbvio que os discípulos, que aqueles que ficaram em Jerusalém, iam ter medo dele. Óbvio. E a Bíblia fala que todos o temiam, não crendo que ele era um discípulo. A Bíblia está dizendo que aqueles que ficaram em Jerusalém não acreditavam na conversão de Paulo, que outrora era Saulo. Versículo 27, é aí que entra Barnabé. Então, Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor. E esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. E andando com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Agora, irmãos, segunda coisa que eu aprendo na vida de Barnabé. Barnabé acreditava na conversão das pessoas. Barnabé acreditava. E quantos de nós que não somos como Barnabé? Quantas vezes nós falamos assim, será que agora vai? Quantas vezes nós falamos assim, já caiu quantas vezes? Será que ele se converteu mesmo? Deixa eu te falar, irmãos, como cristãos, nós precisamos ser como Barnabé. Não importa se é a 10ª vez que a pessoa reconciliou com Jesus. Não importa se é 20 vezes, se é 30, porque quem fez a obra na vida dessa pessoa não foi nós, foi Jesus. Nós não temos o papel de atacar, nós não temos o papel de apontar o dedo, nós temos que ser como Barnabé. Sabe o que Barnabé fez? Segurou na mão de Paulo e falou assim: olha, vocês não estão acreditando nele, vocês não estão acreditando, mas deixa eu falar para vocês, ele se converteu de verdade. Segunda coisa, irmãos, Barnabé acreditava na conversão das pessoas. Nós precisamos acreditar na conversão das pessoas. Terceiro, Atos 11, versículo 23, a Bíblia fala assim, olha, o qual... Vamos ler a partir do versículo 19 para entender o contexto. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com ele. E grande número creu e se converteu. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Vamos lá. Aqui nós já caminhamos um pouco no livro de Atos. A Bíblia fala que o Evangelho chegou a Antioquia e o Evangelho estava sendo pregado lá. E essas coisas, a forma como o Evangelho estava sendo pregado em Antioquia, chegou ao ouvido da igreja, sobretudo dos apóstolos que estavam em Jerusalém. E a Bíblia fala, irmãos, que aquela igreja de Jerusalém resolve mandar Barnabé para lá. Eu acredito, irmãos, que Barnabé era um exemplo muito bom de ser cristão. Porque a igreja de Jerusalém resolve enviar Barnabé para lá justamente porque ele era um exemplo a ser seguido.
Olha que maravilha. Aí a Bíblia fala, irmãos, que quando Barnabé chegou lá, acompanhe comigo, versículo 23, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Ele viu o que, irmãos? Viu a graça de Deus, se alegrou e exortou. Então ele começou a pregar, ele começou a ensinar, e olha o que ele exortou, irmãos. Ele falou assim, olha, ele exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então Barnabé, ele pregava sobre a permanência em Cristo. Terceira coisa que nós precisamos aprender com Barnabé: a pregar às pessoas, exortar as pessoas a permanecer. Você entende isso? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que viver uma vida com Cristo é apenas um momento, e não é. É até que Ele vem. Então nós precisamos, irmãos, ser como Barnabé e dizer para as pessoas: olha, hoje está difícil, permaneça. Se amanhã estreitar, permaneça. Se amanhã ou depois ficar mais difícil ainda, permaneça. É isso que Barnabé fez com aquela igreja. Ele exortou aquela igreja e com todo o coração a permanecer no Senhor. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas que não têm permanecido no Senhor? Quantas pessoas, irmãos, que não têm entendido essa palavra? Que de fato nós precisamos permanecer nele. E quantas coisas tentam nos tirar desse lugar, sim ou não? Quantas coisas tentam nos tirar desse lugar? De permanecer nele, permanecer no Senhor. Agora, Barnabé estava pregando, permaneça nele. Eu quero te dizer isso nessa noite: permaneça em Jesus. Fale com o seu irmão que está do seu lado, fala, permaneça no Senhor Jesus. A Bíblia fala, irmãos, no versículo 24, porque era homem de bem. Está falando de Barnabé. Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao. Quarta coisa, Barnabé usava suas qualidades para trazer pessoas para Jesus. Nota-se que Lucas fez questão de escrever as qualidades de Barnabé nesse versículo. Acompanhe comigo. Porque ele era homem de bem. Primeira qualidade, cheio do Espírito Santo. Segunda qualidade, e cheio de fé. Terceira qualidade. Depois ele fala, e muita gente, que você imagina com muita? 10, 100, 200, 1000. Lucas não fala a quantidade. Muita gente se uniu ao Senhor. Deus, irmãos, Deus colocou em nós algumas qualidades. Não é nosso, não é de nós. O que temos de bom é de Deus. O que você vê de ruim em mim é de mim mesmo. Isso é um fato. Mas, irmãos, o que temos de bom é para apontar para quem? Para Ele. O que você carrega de bom na sua caminhada, você precisa apontar para Jesus. Você precisa trazer mais pessoas para Jesus e dizer: olha, eu sou assim, eu vivo dessa forma, não porque eu sou bonzinho, não porque a minha natureza é boa, mas sim porque aquele que vive em mim é bom, o Senhor é bom. O Espírito Santo que habita em mim faz essas coisas. O Espírito Santo que habita em vós e estará em vós para sempre, segundo João 14. Agora vamos lá. Barnabé usava suas qualidades para trazer pessoas para Jesus. Quero te dizer isso nesse dia de hoje. Profetizar que você possa usar as suas qualidades, os seus dons para apontar para Jesus. Amém? É isso que Deus espera de nós. Quinto, versículo 25 vai dizer: partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e
e achando conduziu para Antioquia. Irmãos, percebe algo? Quando você volta lá em Atos capítulo 4, você vai ver, queridos, que a igreja, a própria igreja, enviou, Atos 4 não. A própria igreja enviou de volta, Atos 9, lá em versículo 30 de Atos 9. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Aqui esse versículo está mostrando que a igreja de Jerusalém mandou Paulo de volta para sua casa, porque o nome dele era Saulo de Tarso, ele era de Tarso. E aí ele chega em Jerusalém, Barnabé fala: não, vocês precisam acreditar, ele se converteu. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que os judeus estavam querendo matar a Paulo, tinha um plano para matar Paulo, mas mesmo assim a igreja preferiu enviar ele de volta para a sua casa. Logo eu acredito, sabe, queridos, eu abro um parênteses por aquilo que eu vejo nesse texto, é de que a igreja, ela, de uma certa forma, não estava nem aí para Paulo, para o ministério que Paulo tinha, porque eles mandaram ele de volta para a sua casa, mandaram ele de volta para Tarso. Mas lá na frente a Bíblia fala que quando Barnabé chega em Antioquia e vê aquilo que estava acontecendo, o que Barnabé faz, irmãos? Opa, vou lá em Tarso buscar Saulo. A Bíblia fala que ele foi lá atrás de Saulo, daí Atos 11, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Irmãos, outra coisa que eu aprendo com Barnabé, ele não desistia de pessoas. Isso aqui, meus irmãos, mexe muito comigo, porque nós, como cristãos, nós infelizmente desistimos de pessoas. Nós não podemos desistir de pessoas. Se alguém na sua caminhada aqui, você olha assim e fala assim: esse irmão, essa irmã, essa pessoa, esse amigo, seja quem for, é difícil de se converter. Irmãos, Jesus não desistiu de nós. Nós não podemos desistir de ninguém. Essa talvez seria a principal característica de Barnabé. Ele não deixou ninguém atrás. Ele não desistia de pessoas. Ele falou: não, eu não vou desistir de Paulo. Mesmo que a igreja de Jerusalém desistiu, mandou ele embora para casa, eu não vou desistir dele. E foi lá em Tarso e falou: Paulo, você precisa vir comigo. Vem comigo. Vamos lá para Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé se parecia com Cristo. Irmãos, esse é um ponto aqui muito importante, que nós precisamos ser parecidos com Ele. E como nós vamos ser parecidos com Cristo? Se não em andar com Ele, se não em não abrir mão das disciplinas espirituais, se não em não abrir mão do jejum, da oração, da leitura da palavra, do congregar, se não em viver uma vida que aponta para Ele. A Bíblia fala, irmãos, que foi lá em Antioquia que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. E quem estava no meio desses primeiros discípulos que foram chamados de cristãos? Barnabé. Depois que ele foi lá e buscou Paulo e trouxe ele de volta. Então, Deus, ele nos chama para isso. A palavra cristãos, ela quer dizer pequenos cristos.
sabe, a forma como nós vivemos, a forma como nós nos portamos, mediante a sociedade, mediante esse mundo caído, vai mostrar ou vai demonstrar se de fato somos cristãos. Se de fato, irmãos, como nós vamos sermos parecidos com Cristo, se nós não temos, irmãos, o costume, se não temos o hábito de abrir a nossa Bíblia na nossa casa, se não temos o hábito de orar, se não temos o hábito de jejuar, se não temos o hábito de fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Logo, esse mundo, Romanos vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E não é somente o ser humano, é tudo que habita nesse mundo, aguarda a manifestação, sabe, queridos, dos filhos de Deus. Sabe, eu creio piamente que um dia, sabe, toda a igreja, todos os filhos de Deus, todos os cristãos vão entender, sabe, essa palavra e vão começar a viver de uma forma que aponta para Jesus. E eu oro por isso. Eu oro para que um dia, irmãos, de verdade, toda a criação seja remida e redimida pelo sangue de Jesus. Essa tem sido a minha oração, Senhor, que nós possamos ser parecidos com o Senhor de verdade. E não somente aqui, irmãos, nesse lugar, mas em todos os dias da nossa vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a forma como nós vivemos dentro da empresa, a forma como nós tratamos os nossos filhos, a forma como nós tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, a forma como vivemos no meio dessa sociedade, vai dizer se nós somos cristãos ou não. Esse é o ponto. Barnabé se parecia com Cristo. Eu ouvi um dia alguém dizer que os verdadeiros cristãos, eles não precisam se apresentar como cristãos. Isso é maravilhoso. Muitas das vezes você vai chegar num lugar e a pessoa vai te perguntar assim: você é cristão, né? Eu vejo um brilho diferente nos seus olhos. Você é servo de Deus? Você é servo de Deus? Eu vejo um brilho diferente na sua face. Porque, irmãos, por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo. Entende? E é isso que nós precisamos entender. Outra coisa que nós precisamos olhar para Barnabé. Sétimo, Barnabé não deixava ninguém para trás. A Bíblia fala em Atos capítulo 15, versículo 36, que houve uma discussão. Qual foi a discussão, irmãos? Discussão entre Paulo e Barnabé. Porque em um determinado momento, a Bíblia fala que João Marcos voltou para trás em uma missão. Ele desertou, linguajar do deserto, do exército, né? Ele desertou de uma missão. E lá na frente, quando eles estavam indo para uma outra viagem missionária, Barnabé queria levar, está aí, ó, Atos 15. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não. Paulo falou assim: eu não vou levar João Marcos comigo, porque na outra missão ele desertou. Barnabé falou assim: não, então você pode seguir o seu caminho. Olha o que Barnabé fez. Pode seguir o seu caminho, que eu vou seguir com João Marcos. Aí, ó, Atos capítulo 15, vamos lá. 36. Alguns dias depois que Paulo e Barnabé, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Olha isso. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo o João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a filha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda, olha o que a Bíblia fala, irmãos. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aí o texto nos mostra e é bem claro que houve uma contenda entre os dois, mas Barnabé não deixava ninguém para trás. E essa precisa ser uma característica nossa. Nós não podemos deixar ninguém para trás.
É como se fosse uma arca. A arca está sendo construída, uma arca espiritual, onde a presença de Deus é o que nós queremos. Ninguém pode ficar de fora. Entende isso? Nós não podemos deixar as pessoas de fora, deixar para trás. É difícil? Mas outrora nós também éramos difíceis. Outrora nós também dávamos trabalho. Sim ou não, irmãos? Eu já tenho muito trabalho. Então nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós precisamos ser como Barnabé. Tem pessoas, tem cristãos desistindo de pessoas, irmãos. Tem pessoas que falam assim: eu cansei de fulano de tal. Não faça isso. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa. Não desista do seu esposo. Ainda que seja difícil, ainda, irmãos, que ele não está, ou ela está no mesmo nível que você, continue. Gaste a sua vida com Jesus. Por quê? Porque uma hora vai chegar que ela vai permanecer, e ela vai perseverar, e ela vai conseguir, e essa pessoa vai conseguir amar Jesus de verdade. Barnabé não deixava ninguém para trás. Entende? Se existe alguém na sua vida que de alguma forma você percebeu que ficou para trás, manda mensagem para essa pessoa essa semana. Olha, eu quero ser o Barnabé na sua vida, eu estou orando por você. Não importa o que essa pessoa fez, a obra de libertar, a obra de curar, a obra de transformar é de Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra não é nossa. Nosso papel como cristãos é viver como Barnabé. Por último, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, vai falar a última vez sobre ele. E eu deixei esse último aqui para nós fecharmos essa palavra, entendendo algo muito importante nesse dia que se chama hoje. Gálatas 2:13. Vamos ler o versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiram à carne, porque era irrepreensível. Porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Olha isso. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo, e os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os judeus a viver como judeus? Olha para mim aqui, irmãos. O último ponto: Barnabé era um homem falho como nós. Eu amo o Evangelho, eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque ela não esconde os defeitos das pessoas. Aqui Paulo está dizendo aos Gálatas que até mesmo Barnabé se deixou levar pela dissimulação, ao qual, quando ele chegou lá, Pedro estava comendo com os gentios, mas quando os judeus chegaram, ele deixou os gentios de lado e falou: opa, os judeus não podem viver com eles com os gentios. Começou a comer com os judeus. E Paulo foi lá e repreendeu ele na cara. E falou com ele: olha, como você pode ser judeu e viver como gentil? E ele disse assim, com um ar de que isso seria até um absurdo. Ele disse: olha o que a Bíblia está dizendo. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Quando alguém fala isso de uma pessoa, é porque você tem uma estima muito grande para você. Quando você ouve dizer assim: olha, todos daquela região ali falhou comigo, e até o Evaí.
Percebe-se o destaque que se dá? Até Barnabé se deixou levar pela discipulação. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que Barnabé era um homem falho. Como nós. Eu sou falho. Sabe? Nós não podemos deixar isso de lado. Todos erramos, todos falhamos. Mas Paulo vai dizer a Timóteo assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, essa palavra é digna de aceitação, do qual Cristo veio salvar os pecadores e do qual eu sou o principal. Se nós não conseguimos olhar para nós como falhos, como pecadores, se nós achamos que nós somos heróis, se nós somos, sabe, nós podemos fazer tudo, nós não conseguimos. Erramos, falhamos, pecamos, pedimos perdão a Deus, não vivemos no pecado, existe uma diferença, mas nós falhamos. E esse é o ponto que nós precisamos entender também. Que Barnabé, ele era um exemplo para os irmãos, mas ele também era um homem. Essa comunidade de fé aqui, irmãos, a nossa igreja, sabe disso. Que todos nós somos falhos, inclusive esse que nos fala. Somos falhos, erramos, mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que nós estamos gastando a nossa vida com Jesus. Que nós estamos vivendo com Ele e para Ele, como diz a canção, é Ele, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Agora, para finalizar, será que nós temos sido como Barnabé? Um cristão genuíno, que prega com amor, que não deixa ninguém para trás, que ama pessoas e não coisas? Será que nós temos sido como Barnabé, cheios de qualidade, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, que possuem frutos no reino de Deus, e que toda a sua vida aponta para Jesus? Será que nós temos sido como Ele? Eu quero, irmãos, te convidar e te incentivar a viver uma vida como Barnabé, que a sua vida possa apontar para Jesus, que a sua vida, a forma que você vive, possa apontar e as pessoas possam amar a Jesus através da sua vida. Que possamos ser assim nesses dias. O mundo precisa, gente, de cristãos como Barnabé. O mundo precisa de cristãos como Barnabé, que se parecem com Jesus. Amém? Quantos entenderam essa palavra de amém? Fala assim: Senhor, eu quero ser um cristão, como Barnabé. Quero ser parecido contigo. Quero amar as pessoas e não coisas. Eu quero te amar de verdade. Quero ser cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Eu não quero deixar ninguém para trás. Eu quero levar o máximo de pessoas para a sua presença. Vamos lá, queridos, faça essa oração. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Senhor, eu quero ser como esse homem. Eu quero, mesmo sabendo das minhas falhas, mesmo sabendo dos meus defeitos, eu quero apontar para Ti, Jesus. Eu quero viver uma vida que aponta para Ti. Quero convidar você a curvar sua cabeça aí no seu lugar. Coloque a sua mão em direção ao seu coração.